Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal, aqui nessa nossa aula que a gente vai falar de formação da imagem radiográfica. Então vem comigo e eu vou te mostrar todos os itens que impactam diretamente aí numa formação de imagem radiográfica, porém de qualidade. Quais são os fatores aí que a gente precisa pensar e aí quais são aqueles que a gente consegue controlar, aqueles que a gente não consegue controlar. Então eu vou te mostrar nessa aula todos esses fatores. Então vamos lá. Então, o primeiro deles aí, uma coisa que é bastante importante quando a gente está falando de formação da imagem, parece que não, mas é sim um fator importante, é conhecer aí o nosso equipamento. Então, conhecer as características do equipamento que você vai trabalhar. Quais são os componentes que você tem nesse equipamento? Qual a função de cada um deles e também quais são os controles, né? Quais são os controles desse equipamento? Como é que eu controlo essa máquina em relação a funcionamento e em relação também a quais são os recursos desse equipamento. Então isso vale para quem vai para estágio, isso vale para quem vai iniciar um trabalho, que é conhecer aí a máquina que você tem em mãos para obter essa qualidade de imagem, inicialmente essa imagem radiográfica. O segundo fator aí é a produção de raio-x. E às vezes, quando se aprende produção de raio-x, somente se aprende que nós produzimos raio-x ou de freamento ou característico, mas não é só isso. Qual dos dois raios-x são mais importantes? Quando eu tenho, por exemplo, um raio-x convencional, qual tipo de raio-x eu tenho mais presente? Freamento ou característico? Será que eu controlo a quantidade de raio-x de freamento ou a quantidade de raio-x característico? Então, esses são pontos importantes também quando a gente aprende sobre produção de raio-x, porque aí eu posso tirar maior proveito de tudo isso. Bom, parâmetros técnicos aí é algo que todo mundo que está aí na área, que está procurando a produção da imagem radiográfica, tem que ter um domínio desses parâmetros e como cada um vai interferir nessa qualidade da imagem. Então, o MA, o MAS, né, corrente, exposição, o poder de penetração, que é o nosso KV, a distância do receptor, os fatores de distância, distância do foco até o paciente, distância do foco até o receptor de imagem. Então, esses são os parâmetros técnicos aí que a gente deve entender muito bem como eles impactam diretamente na formação da imagem e como o controle de cada um deles, ou seja, o aumento ou redução de um deles, vai impactar diretamente no aspecto da sua imagem. O próximo aí é a interação da radiação com a matéria. Então, geralmente, quando a gente estuda este conteúdo, simplesmente a gente vê muitas vezes desconectado do processo de formação de imagem. A gente vê que tem efeito fotoelétrico, tem efeito Compton, produção de pares, espalhamento coerente, todos aqueles nomes que a gente vê e muitas vezes a gente só estuda como ele acontece. Mas o importante é a gente entender quais deles estão diretamente relacionados à formação da imagem, como é que eu aumento um, reduzo o outro, como é que eu aumento o efeito fotoelétrico, diminuo o espalhamento Compton, quais são os mais importantes. Aí eu tenho também, por exemplo, o espalhamento coerente, ele está presente, não está? Em que condições ele está presente? Em que condições eu tenho mais Compton, como eu faço para reduzir a ação do efeito Compton na minha produção de imagem. Então, lembrando que aqui eu estou te levando ao nível de consciência da importância de tudo que você aprende para a formação da imagem radiográfica. O próximo ponto aí são os fatores geométricos. Então, distância foco-receptor a distância foco até o receptor de imagem, distância do foco até o objeto, a distância do objeto até o receptor de imagem, a incidência do raio central. Então, esses fatores geométricos impactam diretamente na imagem que a gente está produzindo, né? Magnificação, quando eu preciso, quando eu não preciso, quando a magnificação atrapalha a minha imagem. Então, todos esses fatores, eu preciso ter o domínio de cada um deles. E, na verdade, quando eu faço ajustes, o que acontece na minha imagem? Qual é o resultado que eu tenho na minha imagem?
E aí também condições de processamento. Então é importante a gente, quando a gente trabalha com filme, com processadora, na tela intensificadora, então todo o processo, toda a parte de processamento, se é um processamento digital, se a gente usa um sistema CR, se a gente usa um sistema DR, como isso vai impactar na qualidade da minha imagem? Ou quais são os fatores para cada um desses sistemas ou para essas condições de processamento que impactam diretamente na nossa imagem. E aí, sabendo que isso é diferente, quando eu tenho um processamento automático, quando eu uso filme, quando eu uso tela intensificadora, e o sistema CR e DR são parâmetros diferentes, que aí eu tenho este controle. Então é importante que a gente conheça também, a partir a partir do sistema que você trabalha, você tem que saber quais são os fatores que impactam aí na qualidade da sua imagem. Bom, e aí os componentes de uma imagem. O que a gente tem numa imagem radiográfica? Então a gente tem detalhe, tem lá a nitidez, tem o contraste, a própria distorção, a densidade. Então reconhecer esses parâmetros que compõem a imagem e como a gente controla cada um deles. E quando a gente fala numa imagem de qualidade, como é que é cada um desses componentes? Como é que é a nitidez? Como é que é o contraste? Como é que é a distorção? Numa imagem que a gente classifica como imagem de boa qualidade. Bom, e aí um dos parâmetros também que vão impactar na qualidade, como o próprio nome diz, é o controle de qualidade. Então, muitas vezes, aquele equipamento que você está trabalhando não está com os controles de qualidade em dia. Existe algum que não está de forma adequada. Então, isso é importante que você saiba que isso impacta também e que existem algumas formas da gente reconhecer que pode existir algum problema aí, né, na qualidade do seu equipamento. Bom, acessórios. Então, a utilização de acessórios, eles também vão impactar na sua formação da imagem, né? O uso ou não de grade, o tipo de grade que vai ser utilizado, o uso do cone de extensão, então eles também vão impactar na sua formação da imagem. E aí, por fim, muitas vezes isso é ignorado, mas ele não pode, né, ser deixado de fora, que é a proteção radiológica, porque aí a gente está pensando no nosso paciente. Então, no processo de formação da imagem, existem formas de a gente minimizar a dose e mesmo assim ainda atingir boas qualidades de imagem. Então a gente deve saber quais são os recursos que a gente tem, que a gente pode utilizar para atingir esse objetivo, trabalhar com uma dose adequada, baixa para o paciente, mas também obtendo aí uma boa qualidade de imagem. Sempre pensando nesse objetivo, que quando possível a gente diminui a dose e ainda procurar manter aí uma qualidade adequada da imagem. Bom, então eu espero aí que você tenha gostado de conhecer todos esses itens que vão impactar aí na formação da imagem radiográfica, assim como a qualidade também. Então, se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários abaixo. Se você não está inscrito nesse canal, já aproveita e se inscreve. Se você gostou desse vídeo, deixe lá o seu joinha.